E aí galera, tudo bom com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Como vocês já sabem, eu sou Victor Santana. Eu sou Ítalo Marques. E esse é o Noir no Ar. Hoje nós viemos dar continuidade, por assim dizer, mas também trazer um conteúdo extra sobre Stranger Things 4 para pontuar algumas coisas que a gente não pontuou na análise particular de cada um dos dois últimos episódios dessa nova temporada. Então, se você quer saber o que nós ainda temos a dizer sobre essa série, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de começar, a gente sempre pede a vocês que deixem seu like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comenta a tua opinião aí sobre o que você achou da série, dessa temporada, dos novos episódios, do volume 2. Comenta também se você acha que a gente esqueceu de falar alguma coisa aqui que deveria ser mencionada. E compartilha esse vídeo com seus amigos, sua família, gente do mundo invertido, de todos os lugares. Apoia a gente bastante aqui, vai ser de grande ajuda. Então faz isso aí pela gente. Bom, jabá feito, bora pro tema. No fim de semana passado, Stranger Things veio aí com o encerramento da sua quarta temporada, que teve um mês de diferença do resto dos episódios para ser lançada e causou um esperar absurda, e um grande evento se formou em torno disso, de publicidade, de fãs, de tudo que se pode imaginar. Um ataque de ansiedade. Exatamente. Mas é que tá. Depois de um mês aguardando a conclusão épica da quarta temporada, ela veio. Mas ela foi tudo isso? Será que não? Ou será que não? Bom, o que a gente pode começar falando é sobre a própria separação da temporada em duas partes. A gente tem prós e a gente tem contras. Os prós, a gente teve uma criação de hype que eu acho que não houve na série até então, como teve nessa temporada. A gente teve uma grande mobilização de público, crescimento de popularidade da série, porque houve muita coisa sendo postada no Twitter, nas redes sociais, no Instagram, vídeos do TikTok tocando ao som de Running Up That Hill. A gente viu tudo isso acontecer em menos de um mês, o fenômeno que foi. E coisas contras que a gente tem a citar em relação a isso foi que eu enjoei completamente dessa música, porque tinha vídeo de comida, tava tocando essa música. Tinha vídeo de alguém consertando alguma coisa, era essa música. Tinha venda de carrinhos da Hot Wheels, tava essa música. Gente, eu enjoei totalmente. E o problema não é a música, é a galera colocando ela pra tudo, sem necessidade, não precisava. Kate Bush é que tá em Pedrinho. Cala a boca, tá bom, para. Tá vendo como é ruim? Exatamente. E esse tempo que Ítalo tava citando aí, da criação que gerou a criação do hype e tudo mais, também fez com que vários fãs ficassem criando várias e várias teorias que ficaram girando em torno de um mesmo eixo, que fizeram com que viesse a público que alguém ia morrer e iriam acontecer várias mortes em Stranger Things, o que deixou o pessoal muito loucaço em relação a isso. Então foi um mês todo baseado em teorias sendo criadas o tempo todo. Deu tempo pra a galera criar expectativas em cima de coisas. Teve tempo demais também para entrevistas, o que permitia que os irmãos Duffer fossem lá para a imprensa e falassem não, porque teremos contagem de corpos, banhos de sangue, a sexualidade de Will vai ser explorada nessa segunda parte. A gente vai ter também um final totalmente épico e vai fazer e acontecer, e a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, ou seja, muitas promessas, muitas e muitas e muitas promessas e dificuldade para cumpri-las. No final das contas. Se é sangue que tem, eu não sei. Mas eu sei que muitas mortes tiveram. Só não foram de pessoas relevantes. E os dos Demogorgon. Mas não foram relevantes. Os Democães. Quando eles chegam pra imprensa pra jogar isso, a galera espera que sejam de personagens relevantes. E a gente viu que contaram-se nos dedos os personagens que morreram no final dessa temporada. A gente também tem a grande dificuldade em manter a série seguindo o mesmo nível que a gente teve ali na primeira parte,
que terminou no ápice do ápice da temporada. E isso que Ítalo falou a respeito de manter o mesmo nível, fica não só a questão da parte 1 como a parte 2 também, né? Teve tudo aquilo que aconteceu nessa parte 2 e como é que fica para a quinta temporada? Eles vão manter essa mesma pegada ou a gente vai se decepcionar como foi? A gente teve a primeira, pá, a segunda já não foi isso tudo. A terceira foi pá, a quarta foi pá e a quinta vai ser mais ainda ou vai O problema decair? é que agora eles vão ter que levar a série no mesmo ritmo, porque ela vai continuar de onde terminou a quarta temporada. Então o ritmo vai ser esse. Vai ser o que vai ditar a conclusão da série. Mas é uma coisa difícil. A gente também teve problemas de ritmo dentro de cada um dos volumes. O ritmo dos episódios. Porque por serem episódios longos, a gente teve sim os prós, que foram o cumprimento do que eles disseram de que essa seria a maior temporada de Stranger Things, e de fato foi. Ela teve 9 episódios, todos os episódios com mais de 1 hora. Em questão de tempo foi sim. E claro, pra Netflix isso é ótimo, porque quanto maior o episódio, mais tempo a pessoa passa assistindo, mais horas assistidas a série vai ter. O que aconteceu? Stranger Things quebrou um recorde. Ele tem mais horas assistidas na história do streaming. Ou seja, tem esse pró. Mas os contras. O fato dos episódios terem mais de 1 hora não atrapalharam tanto na parte 1. Mas na parte 2 a gente tem um episódio de 1h30 e um episódio de 2h20. Em que os acontecimentos frenéticos eles não se mantêm. A gente tem momentos que chegam, parecem ser climáticos, mas não são. Depois decai de novo. Aí de novo e nada. É uma montanha russazinha. Você tem um momento que tá no clímax. Aí do nada corta pra outro e aquilo tudinho cai por terra até chegar em outro que cai de novo, sobe, cai de novo. E não é uma montanha russa em alta velocidade. É uma montanha russa que você sofre o trajeto inteiro com ele. Você sobe rápido e desce devagar, é isso. Ou seja, a gente tem momentos cruciais mal divididos no decorrer do episódio. Coisas que poderiam ser espalhadas para tornar a experiência mais inquietante e de deixar você na ponta da cadeira assistindo, que não aconteceram porque foram concentradas em um momento só. E foi isso. E o resto você simplesmente assistia, tá aí, vamos aí. A incapacidade de manter a atenção provocada no público. A forma como eles prometeram uma segunda parte frenética, uma segunda parte épica, você esperava o quê? Você ficar sem nem piscar na frente da tela. E de fato não aconteceu da forma que a gente esperava. Eu não quero chamar de decepcionante, eu não vou chamar de decepcionante. Mas não cumpriu o que eles disseram que ia fazer e o que a galera estava esperando que fosse. E não é problema de ser teoria dos fãs, porque se fosse teoria dos fãs e não acontecesse, beleza, foi uma coisa que criaram na cabeça deles, mas foram coisas baseadas no que as pessoas que fazem a série disseram que ia ser feito. Isso complica. E tipo, essa quebra de ritmo que a gente tava falando vai muito também do momento que teve anticlimático, né, que faz a morte de Ed. Exatamente. O que a gente tá empolgado em vendo uma situação extraordinária que do nada a gente... Poxa... A morte de Ed deveria ter acontecido no momento da guitarra. Quando ele estivesse lá em cima tocando, os morcegos começassem a morder ele e ele começasse a sucumbir ali tocando, teria sido mais épico do que a forma que ele morreu. Não fez sentido o que ele fez ali para ele ser colocado na situação que causou a morte dele. Não funcionou. Não funcionou. Eu acho que uma coisa que poderia ter combinado, como tava falando aí, que na música de Master of Puppets, que tem todo aquele solo que ele tava tocando lá, e no momento que ele tá na bicicleta, que ele para, eu acho que poderia ter o clímax da música nesse momento, porque tem um momento que ele tem um solo que é bem pra baixo, tá ligado? Na própria música. Ou seja, a sonoridade da música traria a tristeza pra cena. E outra, quando você se propõe a fazer um episódio de 2h20, você tem que delinear muito bem o trajeto que você vai percorrer naquele episódio, de modo que você mantenha a qualidade dele do início ao fim. O confronto de Stranger Things no final dessa quarta temporada se resumiu a 1h20 e 1h40. Os 40 minutos finais foram simplesmente colocados ali para mostrar o pessoal se reencontrando, o que aconteceu com Hawkins, uma coisa que se arrastou demais sem precisar ter se arrastado tanto.
Aquilo ali poderia ter sido facilmente resumido em 10 minutos de episódio. E o resto ter sido desenvolvido de uma maneira mais espalhada, mantido a atenção por mais tempo, feito a gente temer mais pelos personagens, coisa que a gente não conseguiu fazer porque todo o temor que a gente sentiu se resumiu em o quê? 10, 20 minutos de episódio. Que tava tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. Isso foi um erro muito grande. Uma coisa que poderia ter sido consertada se o planejamento rolasse, mas a galera falou que até a manhã anterior ao lançamento da segunda parte, a equipe estava trabalhando no episódio ainda, em edição. Então parece que estavam na pressa lá de fazer qualquer coisa. E com isso também... Isso foi no Twitter, tá? Não é a gente que tá falando aqui não. Foi coisa que saiu lá no Twitter. Se tá na internet é verdade. E com isso também vem a falha dos roteiristas, né? Falta de coragem. Matar o pessoal. Exatamente. A gente sempre tem esse costume deles de pegar personagens, construir eles ali dentro do período de uma temporada, fazer as pessoas gostarem deles, tornar eles personagens populares e aí matarem eles. A gente tem um exemplo para cada temporada. A gente tem Barbie na primeira, a gente tem Bob na segunda, tem Alexei na terceira e aqui a gente tem Ed. Ou seja, eles sempre repetem a mesma fórmula e eles deveriam ter inovado. Eu não reclamo das 3 primeiras, eu reclamo dessa aqui, porque eles tinham motivos para deixar Ed vivo. Ed tinha questões que diziam respeito à inocência dele, ele precisava da inocência dele provada nessa série. Era uma coisa... Tudo bem que eles não queriam fornecer um final feliz para a série, mas uma coisa é não fornecer um final feliz, outra coisa é fornecer um final insatisfatório. Isso aqui foi insatisfatório. Ele merecia ter a redenção do personagem dele, sim. Contanto que ele morresse na próxima temporada, tudo bem, mas que ele encerrasse o arco dele de uma forma justa. Não da forma que eles fizeram com o personagem aqui. E sim, se ele ficasse vivo nessa temporada, que morresse outro personagem, que morresse o personagem que tá na série há mais tempo. A gente tá aí pra isso. A série tem batalhas, e batalhas tem baixas, não importa quem sejam. Tudo bem que os irmãos Duffers foram pra uma entrevista falar que eles têm sensibilidade e que matar um personagem que tá na série há mais tempo seria deprimente. Mas Stranger Things é uma série com uma atmosfera sombria, uma série com uma atmosfera deprimente. Se a gente quisesse ver uma coisa mais confortável, a gente ia ver uma sitcom, uma coisa que a gente assiste pra rir. Não assistiria Stranger Things. É preciso ousar mais nisso. E outra coisa que ficou no ar, né? No ar. Então, outra coisa que ficou aí, de restante, que a gente tava falando de Ed, que foi um personagem que a gente se apegou e do nada mataram ele e não teve nenhuma homenagem nem nada assim, né? Exatamente. Parece que só quem sentiu foi Dustin e o tio. De Ed que foi o único personagem que se sacrificou na batalha toda. E não teve um momento em que eles se juntaram pra proferir o nome dele, dizendo, não, a gente perdeu o Ed. Não teve isso. E quem fazia parte do grupinho dele, do Hellfire, Mike e Lucas, nem aí, né? É. Simplesmente não se comentou nada sobre o episódio, faltou. Tudo bem que Lucas estava preocupado com Max e Mike estava preocupado com 11, né? Todo aquele negócio, mas, tipo, foi um personagem que estava presente. E exatamente como eu falei anteriormente, foram 40 minutos. Só nessa ladainha do final, eles poderiam ter tirado 5, 2, 3 para fazer uma cena em que eles falassem sobre Ed e sobre o sacrifício dele. Mas colocaram só uma cena entre Dustin e o tio para ele dar a notícia. Somente. Aí a gente entra em mérito da questão de Max. Toda uma apreensão sobre ela morrer, a galera preparando o psicológico porque achava que tudo levava a isso. E aí ela não morreu. Ela terminou a temporada em coma. Isso me deixou insatisfeito, tanto que é uma coisa que eu sei que Vitor vai concordar comigo, porque teria sido mais corajoso se eles tivessem parado ali o que aconteceu com Max na hora em que ela estava deitada no colo de Lucas, dizendo que ela não estava enxergando nada, quando ela estava com os membros dela quebrados. Sim, eles ousaram em deixar o Vecna cumprir as ameaças dele até certo ponto. Ele quebrou os membros de Max, ele deixou ela sem enxergar nada. Se ela tivesse que lidar com essas sequelas para sempre, teria sido mais audacioso do que o que eles fizeram. Porque eles simplesmente pegaram o acontecimento que manteve todo mundo inquieto durante um mês, resolveram segurar isso por mais 2 anos, simplesmente para usar isso como um termômetro de fanservice. Se a galera não reage bem a ela tá em coma, a gente traz ela de volta. Se a galera reage bem, a gente mata. Eu sei que eles vão fazer isso, tá na cara que eles vão fazer isso. Outra coisa, falaram que a sexualidade de Will ia ser explorada nessa segunda parte. Isso não aconteceu em momento nenhum. Cadê? Prometeram e não cumpriram. Simplesmente ficou aquela coisa implícita, tiveram cenas emotivas, mas não tem nada
claro sendo dito ali. E a única declaração que eles disseram sobre isso é que o Will vai ser o personagem principal da 5ª temporada. Exatamente. E aí a gente vê que eles fugiram do mês do orgulho simplesmente por causa do desserviço, porque prometeram que a sexualidade de Will ia ser explorada, não foi. Prometeram mundos e fundos com a participação de Amy Beth McNulty na série para ser o interesse romântico de Robin, e as duas mal tiveram cenas. Ou seja, descaso total com essa parte do enredo. Não vou nem comentar. A galera que tá aí assistindo sabe do que eu quero falar, e é isso. Outro ponto também que faltou no roteiro, a explicação da discrepância entre Hawkins e o mundo invertido. O mundo invertido tá parado no tempo, o Hawkins segue ali. Agora a gente tem uma fenda se abrindo literalmente entre Hawkins e o mundo invertido, e não existe mais uma coisa ou outra. Agora uma coisa faz parte da outra. E aí, como é que fica esse lapso aí, temporal, no meio disso? Não teve explicação, a não ser que seja explicado na 5ª temporada, mas eu falei lá nos reviews da primeira parte que eu falaria se não fosse explicado nessa aqui. E aqui está meu questionamento, cadê? Quero respostas. Porque é 1984, pô, quando a gente chegar nos anos 2000 e tal, a gente vai descobrir que Hawkins antigamente, que era Hawkins antigamente, hoje é Área 51, entendeu? Por isso que foi isolado lá e a gente não sabe o que acontece lá. Uma sacada boa, né, não? Outro termômetro de fanbase. O fato de Nancy lá tá dividida entre Steve e Jonathan. A gente teve momentos que davam a entender que o interesse dela por Steve estava voltando nessa temporada, mas ficou uma coisa subentendida ali. Ela não ficou nem com ele, nem com Jonathan, assim, propriamente dito. Ela tá namorando com Jonathan, mas não teve beijo, não teve nada entre eles. Ou seja, a vida amorosa dela ficou ali em stand-by para a próxima temporada. Eles testaram o terreno ali, prepararam o terreno dela com o Steve para ver qual seria a recepção do público. Aí vão segurar por mais tempo para ver a reação do público, para saber com quem ela vai terminar, se vai ser com o Jonathan ou se vai ser com o Steve. Eles estão pautando alguns pontos dessa próxima temporada no fanservice, e isso tá bem evidente. Stranger Things tem sido uma série de testes. Desde essa 4ª temporada, quando acabou o 7º episódio, 8º e 9º, como tu mesmo falou, que tava vendo no Twitter, que o pessoal tava até amanhã do dia anterior editando as coisas para poder lançar. Tá sendo muito... Não, como o Ítalo tem dizendo, o pessoal gostou disso aqui, não gostou, então a gente vai fazer do jeito que o pessoal gosta. Véi, não tá sendo legal isso. Quando o Millie Bobby Brown falou numa entrevista que eles precisavam ter uma mentalidade mais Game of Thrones, não foi pra eles fazerem uma última temporada baseada em fanservice, não. A gente viu a merda que foi o final de Game of Thrones. Não façam isso com Stranger Things, pelo amor de Deus. Netflix, você não tem esse direito. E outra coisa, se vocês fazem isso, esse negócio de esperar a reação do público, esperar o que o pessoal tá querendo dizer, você não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? O pessoal gosta de ser surpreendido. Exatamente. E o pessoal não gosta de... Não, a teoria que eu fiz estava certa, tá vendo? E o pessoal gosta de quando a equipe simplesmente traça o destino da história, é aquilo ali que eles decidiram e eles bancam a decisão. A gente fez isso aqui, foi assim mesmo, pô. E aí, é o que a gente tem pra hoje. Vocês têm que aceitar, vocês podem amar, podem odiar, mas é o que a gente preparou. É assim que as coisas são. A gente que assiste, a gente tem que emitir opinião, sim. Mas aí, a gente influenciar no processo criativo de quem tá fazendo já é outra história e nem sempre funciona. Aí tá, por exemplo, aprendam com Eiichiro Oda, o criador de One Piece. A gente tá aí desde 1997 com o mangá sendo lançado e tudo mais. Não, Luffy tem a fruta da borracha que ele se estica e tudo mais. Quando chegou nesse ano, não, Luffy não tem a fruta da borracha. Luffy tem a fruta do humano, modelo Deus, modelo do Sol, Deus do Sol. Gente, enfim, 10 anos depois, mais do que isso, é surpresa, gente, é ser surpreendido. Mas uma coisa que também deve ser pontuada é menções honrosas que a gente não fez nas análises da parte 2. A gente tem aqui excelentes atuações de todo o elenco, mas a gente tem aqui pessoas dignas de nota, que são Jamie Campbell Bower, que interpretou o Vecna como sendo o melhor vilão que Stranger Things já teve até agora. Isso é porque é o único que fala. Ele levou... Não, porque Billy também falava. Não, mas Billy tá sendo possuído. Mas ainda assim ele falava. Mas ele levou os vilões da série a um outro nível. E ele é muito melhor, ele representa uma ameaça muito melhor, ele é mais assustador. Ele é a mente por trás daquilo tudo. Antes ele só tinha o grotesco, só tinha a feiura dos monstros, a bizarrice do devorador de mentes ali. Mas aqui a gente tem um personagem feio fisicamente e ameaçador pelas ideias e pelos objetivos que ele tem.
Ponto pra Jamie Campbell Bower pela atuação, não só como Vecna, mas também como Henry, como a gente viu também, uma construção de personagem emocional muito boa. Harry / Vecna. Joseph Quinn como Ed, que também foi muito bom. Eu sei que Victor não sentiu tanto a morte do personagem, mas a gente tem que admitir que no período de uma temporada ele construiu o personagem de uma maneira que o público gostou dele. E a gente tem aí uma tag no Twitter até agora, #JusticeForEd. Então a galera gostou e sentiu a morte dele sim. E outra coisa sobre Joseph. Hoje eu vi um vídeo que o próprio Recife Ordinário colocou. Ele imitando o Gil do Vigor, fazendo Ai, Brasil! Eu vi gente, isso. e aquilo foi sensacional. Perfeito. Sem defeitos. Ai, Brasil! Meu Deus, que desperdício terem tirado ele da série agora. A gente também tem aí Gaten Matarazzo, que é o nosso querido Dustin desde o início da série. E bom, é um personagem que não importa o tempo de tela que dão a ele brilha. Ele carrega todo Em mundo qualquer nas temporada, ele brilha. A gente teve o maior destaque dele na segunda temporada porque ele tinha a relação lá com aquele democão que ele estava criando, porque achou que era um mascote. Foi o momento que ele teve mais destaque. Nos outros ele ficou mais assim, dividindo o tempo de tela com outros, mas ainda assim ele tem o carisma dele, ele faz acontecer, independente do aproveitamento dele no roteiro. Isso é louvável. E a gente vê que os personagens sempre oscilam, tem altos e baixos. Max tá aí também como prova. Na segunda temporada ela chegou como uma menina que era disputada por Lucas e por Dustin. Era o eixo dela ali naquela temporada. Na terceira temporada ela chegou lá como a melhor amiga de Eleven. E ela também se destacou. E aqui ela tem uma... Além da disputa do negócio com Billy, né? E aqui ela tem um protagonismo. Ou seja, os personagens que oscilam, mas que sabem muito bem fazer o que eles precisam fazer com o roteiro que é entregue pra eles. Isso é incrível. Gaten brilhou demais na dinâmica dele com Ed, a forma que ele sentiu lá na cena, a morte dele, ele chorando. Foi incrível. Entregou muito nessa temporada. E Natalia Dyer, que a gente não pode esquecer de mencionar, que é uma personagem que foi disso pra isso. No visual já é notável. A gente vê. Pô, é uma personagem que cresceu muito. E é uma coisa que, se a performance da atriz não acompanhasse o que o roteiro estava pedindo, não teria sido tão brilhante quanto foi. Sim, Natalia Dyer brilhou muito no decorrer da série, do começo até aqui. E ela tem muito a crescer ainda, porque é uma personagem que não deitou pra ninguém nessa temporada. E é uma coisa que eu observo muito nos roteiros de Stranger Things, que o pessoal foca muito em Nancy. Desde a primeira temporada, a relação dela com o mundo invertido, ela ter sido escolhida por Vecna para poder mostrar as coisas. Mas é um destaque que ela merece. Eu não me queixo disso não, eu gosto de Nancy. Tirando a parte romântica da vida dela, eu gosto de Nancy. Foi uma personagem que eu não dava nada por ela no começo e que foi crescendo no decorrer das temporadas e chegou a ser o que é. Então, em questão desses personagens, junto aos outros também, que brilharam muito, mas esses se destacaram e eles precisavam ser mencionados. E é isso, acho que isso cumpre tudo que a gente precisava falar a respeito dessa nova temporada em que a gente não pontuou. Então a gente fez esse vídeo extra, a gente espera que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar aí tua opinião também, como a gente falou lá no início do vídeo. Compartilhar esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você acha que vai gostar de debater sobre isso aqui, conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Vai comentar a opinião aí também. É isso, se você é novato aqui no Noah, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer o nosso trabalho. A gente espera que vocês tenham gostado, que vocês voltem para mais. Se você é veterano, obrigado por estar acompanhando a gente até aqui. A gente agradece pelo apoio de vocês, sendo novatos ou veteranos. Se é novato, seja bem-vindo novamente ao nosso canal. E é isso, a gente espera vocês na próxima. E até lá, tchau!